Antes de iniciar aí o giro de notícias do Verdão, eu quero pedir aí para você, meu amigo palmeirense, que se inscreva-se aqui no canal. Se inscrevendo, você receberá todos os vídeos assim que a gente postar, tudo de primeira mão. Também não se esqueça de deixar o seu like, hein? Ajuda demais aqui o nosso canal. E também não esqueça de deixar o seu comentário. Vamos interagir, vamos bater um papo sobre o Verdão aqui no canal. Eu também vou deixar um link aqui embaixo na descrição do vídeo de um curso que ele te ensina o passo a passo de como você, meu amigo, como você, minha amiga, ganhar dinheiro pela internet. E vamos iniciar o nosso informativo do Palmeiras falando sobre a reapresentação do elenco que aconteceu ontem. Pouco tempo depois aí do Verdão vencer a Ferroviária em Araraquara pelo placar de 2-0. A comissão técnica aí do Palmeiras, ela trabalhou com os atletas aí que não entraram em campo ou atuaram menos de 45 minutos em Araraquara. Danilo, Dudu, Marcos Rocha e Piquerez, que foram preservados aí na última rodada do Paulistão, e Luan, que cumpriu suspensão por causa da expulsão ainda do Mundial de Clubes, eles treinaram normalmente e podem ficar à disposição aí de Abel Ferreira para o próximo fim de semana. Já Gustavo Scarpa e Zé Rafael não foram a campo. O meio atacante que se recupera aí de um estiramento no joelho esquerdo e o volante que trata-se aí de um edema aí na coxa esquerda, eles tiveram um cronograma de atividades no centro de excelência. E o Palmeiras aí, ele se prepara, meu amigo, para uma maratona de jogos com mais decisões de título e uma sequência importante aí de clássicos que serão realizados aí pelo Campeonato Paulista. Já a partir aí do próximo sábado, o Palmeiras volta a campo aí para enfrentar o Santo André. O Verdão abriu uma série aí de 9 jogos em 30 dias. Além do adversário aí do ABC, estarão no caminho aí palmeirense pelo torneio estadual Inter de Limeira, Guarani, Santos, Corinthians, São Paulo e Red Bull Bragantino. Os confrontos aí que valerão a taça da Recopa Sul-Americana serão contra aí o Atlético Paranaense. Atual campeão aí da Libertadores, o Verdão abre a disputa com o Furacão, atual campeão aí da Copa Sul-Americana, na semana que vem em Curitiba. A volta será aqui no Allianz Parque. Por causa aí da viagem a Abu Dhabi para a disputa do Mundial de Clubes, o Palmeiras ele teve os clássicos aí contra o São Paulo, do qual era clássico para ser realizado aí na 4ª rodada, e Corinthians, do qual era para ser realizado na 6ª rodada, eles foram adiados. As duas partidas elas foram remarcadas para março, justamente no período que o Verdão também terá o Santos aí pela frente. E para enfrentar a maratona aí, Abel Ferreira deve manter a programação de utilizar reserva e jovens em algumas rodadas aí do torneio estadual. Na última quarta-feira, os palmeirenses venceram a Ferroviária em partida que teve descanso aí para alguns titulares. Lembrando aí que o Palmeiras é o dono da melhor campanha aí de fase de grupos até o momento, com 86,7% de aproveitamento. Foram 4 vitórias e 1 empate em 5 partidas disputadas. Na Recopa Sul-Americana, o clube tenta aí sua primeira conquista da história aí na competição. Então, meu amigo, sequência dura aí para o Palmeiras nos próximos dias. E agora vamos a uma informação sobre o técnico Abel Ferreira. É uma matéria publicada aí pelo portal UOL. O empresário aí do treinador do Palmeiras, Hugo Cajuda, ele negou qualquer contato com o Benfica de Portugal e disse que Abel Ferreira mantém o foco aqui no Verdão, a qual aí tem vínculo até o final do ano. O empresário disse que não houve qualquer contato ou aproximação entre Abel Ferreira e Benfica. E se tivesse existido algum contato por parte aí do Benfica, o Palmeiras eles teriam o primeiro a tomar conhecimento, assim como aconteceu em outras situações, quando o Abel foi procurado por outros clubes aí do exterior. Hugo também disse que Abel Ferreira está totalmente focado no Palmeiras e nos compromissos com quem tem contrato aí vigente. Também afirmou aí que o Palmeiras merece todo o respeito aí deles. Lembrando aí que o jornal português O Jogo, ele divulgou aí no fim de 2021 que Abel Ferreira havia sido sondado pelo Benfica antes mesmo da saída aí de Jorge Jesus, oficializada agora em dezembro. Terceiro colocado aí do Campeonato Português, o Benfica ele vem sendo comandado por Nelson Veríssimo, que era o responsável aí pelo time B. Desde então, ele esteve aí à beira do gramado 9 vezes, registrando aí 5 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Como possíveis alvos aí para o Benfica, a imprensa portuguesa ela vem citando alguns nomes aí lusos: Marcos Silva do Furna e Pepa aí do Vitória de Guimarães. Eles estão empregados e fazem bons trabalhos. Já Paulo Fonseca e Leonardo Jardim, que não comandam aí clubes no momento,
também foram especulados. Então, meu amigo, segundo o empresário de Abel Ferreira, por enquanto, nenhuma conversa houve aí com o Benfica, o que convenhamos ser ótimo aí para o Palmeiras. E agora uma nota rapidinha sobre o atacante argentino do Bayer Leverkusen, Lucas Alario, do qual aí todos sabem foi alvo do Palmeiras e até recentemente cogitava em especulações aí a sua vinda para o Verdão ainda nessa temporada. Mas segundo informações aí do jornalista Nacho Rivarola da ESPN Internacional, o atacante e seus representantes até planejam sim deixar mesmo a Alemanha, mas para partir rumo à Espanha na janela de transferência aí que deve acontecer no mercado aí de junho. Então, meu amigo palmeirense, Lucas Alario é uma outra contratação aí pretendida pelo Palmeiras que não deve mesmo se concretizar. E agora vamos falar sobre o inusitado presente que o meio-campista Pedro Bicalho ele ganhou pela conquista aí da Taça São Paulo de Futebol Juniores. Capitão aí do Palmeiras na conquista da Copinha, o volante Pedro Bicalho, atleta aí de 20 anos, ele recebeu um presente um tanto curioso, meu amigo. O jogador ganhou um boi da raça Nelore, comprado aí pelo empresário Bruno Vicentim. O empresário que também atua em uma gigante industrial na área de produção de silício e magnésio, fez uma aposta antes da Copa São Paulo e prometeu presentear aí o atleta da Dirk Sport que fosse campeão da competição. Nas redes sociais, Bruno explicou a promessa. Ele disse que fez uma aposta com todos os atletas agenciados pela Dirk Sports, que se alguém fosse campeão da Copa São Paulo, ganharia um boi Nelore de presente. O empresário disse que assim que o Palmeiras foi campeão, depois de levantar a taça, o Pedro Bicalho já mandou uma mensagem para ele perguntando: cadê o meu boi? Portanto, Pedro Bicalho ganha um boi de presente pela conquista aí da Taça São Paulo de Futebol Juniores. Já começou aí a montar a sua boiada, hein, Pedro? Parabéns, meu amigo. E agora uma informação rapidinha sobre o centroavante Arthur Cabral. Lembra dele? Arthur Cabral aí com passagens aqui pelo Palmeiras, pelo Basel, onde teve o seu melhor momento da carreira, se tornando um dos maiores goleadores do mundo e atual jogador da Fiorentina, que vem brilhando muito aí na Europa, principalmente pela sua passagem pelo Basel. Em uma entrevista cedida, o jogador demonstrou chateação com sua passagem aqui pelo Alviverde. Arthur Cabral aí que foi contratado junto ao Ceará, mas recebeu aqui pouquíssimas oportunidades no Verdão, teve uma passagem totalmente apagada. O jogador disse que ficou muito decepcionado com sua passagem aqui pelo Palmeiras e que foram 8 meses muito difíceis aí na sua carreira. Mas tudo que ele passou aqui serviu de aprendizado. Disse que ganhou experiência, pois viveu coisas novas. Disse também que representava o melhor time da América e tentava viver isso da melhor forma possível. E também afirmou que o que mais evoluiu aí na sua carreira foi a parte psicológica. Ressaltou o atacante aí que citou aí uma evolução e também o desejo de figurar entre os convocados aí de Tite. Vamos falar agora um pouquinho sobre o atacante Endrick, o garoto cria das categorias de base aí do Verdão. Assistiu ontem Barcelona e Napoli, jogo válido pela Liga da Europa. Nas arquibancadas, Endrick, jovem promessas aí do Palmeiras, assistiu ao jogo ao lado aí de seu pai Douglas Souza. O menino acompanhou a partida direto do Camp Nou como convidado especial aí do Barcelona. O convite feito aí pelo próprio clube catalão vem no momento após concorrentes aí terem tomado atitudes parecidas para contar com o jogador. Além do Barcelona, Real Madrid e PSG, eles também estão de olho na contratação aí do garoto Endrick. Dias atrás, o PSG tomou uma atitude aí semelhante ao convidar aí o jovem Endrick para assistir o confronto contra o Real Madrid, válido aí pela Liga dos Campeões. Lembrando aí que Endrick ele tem apenas 15 anos. O jogador só poderá assinar o seu primeiro contrato profissional no dia 21 de julho. Antes disso, o jogador ainda não pode ter contratos com equipes e para atuar na Europa como profissional somente é possível aos 18 anos. Com um contrato aí que deve ser assinado, a tendência é que o jogador tenha um vínculo com uma multa na casa aí dos 100 milhões de euros. No Brasil, o Flamengo observa atentamente o futuro do jogador também. Hoje, o pai de Endrick garante que o único clube que realmente agiu em prol do menino e da família foi justamente o Palmeiras. Então, meu amigo, como se vê lá na Europa, a estratégia que estão usando é justamente tentar cativar ao máximo o Endrick para quando surgir aí uma proposta, o atleta optar por aquele clube que mais lhe deu atenção. É uma estratégia europeia, meu amigo. Não deixe de se inscrever, deixar o seu like, seus comentários, link de um curso que te ensina o passo a passo de como você ganhar dinheiro aí na internet. Vai ficar aqui embaixo na descrição. E para vocês, um abraço. Até mais.